Vivemos em um mundo de intenso fluxo de tecnologia. Muita coisa mesmo. Neste momento, diante de mim, para que eu fale e você escute, tem muita tecnologia rolando aqui. O seu aparelho pode ser um celular, pode ser o televisor, pode ser o computador, pode ser até um projetor de vídeo. Enfim, a tecnologia permite que do ponto onde eu estou esteja um sinal que vá para um outro lugar, que vá para outro. Eu estou vendo câmeras, eu estou vendo luzes e diante de mim muita tecnologia torna a minha vida possível. Inclusive a roupa que eu e você estamos vestindo foi feita de tecnologia, tem um pedaço de petróleo perto de você que uma tecnologia foi utilizada para se transformar num tecido, por exemplo. A comida passou por um processo tecnológico. Às vezes a gente pensa que tecnologia é só aquele efeito muito bem colocado da sofisticação do eletrônico, do eletroeletrônico, mas tecnologia é tudo que a gente aplica para transformar as coisas. Então, a tecnologia está à nossa disposição para que a natureza seja alterada diante de nós. E talvez um dos erros mais graves que já cometemos como seres humanos é achar que a tecnologia está a nosso dispor sem perceber a que nós estamos ao dispor. Ou seja, o que está na nossa mão como instrumento e nós somos instrumentos de quê? Pois bem, a história da Torre de Babel é a história de uma tecnologia. E para o mundo tecnológico, ela é uma história que traz grandes lições que não podem passar sem que a gente leve muito a sério hoje. Não sai daí. Está só começando Fé para hoje. Mais uma vez eu faço um convite para você. Dentre tantos convites que podem ser feitos, o para caminhar juntos dentro da Bíblia é um convite ousado, mas maravilhoso. A Novo Tempo tem preparado e com muito cuidado, com muito carinho, e a gente coloca muita energia mesmo nisso, em trabalhar e criar guias de estudo que conversem diretamente com a sua necessidade. Um deles está aqui na minha mão, A Procura da Verdade. A pergunta já coloca importância de cara no título, né? A Procura da Verdade já é uma resposta. Mas se eu estou com esse guia de estudos na mão e pelo que você conhece desse programa e de todos, a gente sabe exatamente qual é a verdade é uma pessoa, então a gente precisa entender o que essa pessoa falou nas páginas dos registros que se ficaram sobre Jesus nesse caminho da história. Enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não pode perder tanto tempo em não saber coisas que já estão à sua disposição. Pegue seu telefone, ligue para a gente, os números estão aí dispostos e quando você fala com a gente, um cadastro vai ser feito e de graça, escuta, de graça esse manual de estudos vai chegar até a sua casa. Você não vai pagar nem pelo envio, porque ele é um patrocínio dos nossos queridos amigos, os Anjos da Esperança, que se movem para que isso aconteça. Então, isso vai ser uma bênção enorme para você e para a sua família. Se você está procurando a verdade, saiba, a verdade também está te procurando. Eu acho que hoje essa procura acabou. O meu gosto musical não é tão eclético, eu me restringo nessa idade que eu estou a poucos assim, ritmos musicais, melodias. E alguns chegam num momento que começam a dialogar mais com a minha história. Não sei se com todo mundo é assim, né? Mas a gente vai solidificando determinados gostos, embora eu não me feche para muita coisa. Eu não tenho costume de ouvir tantas bandas assim, mas essa letra me chamou muita atenção. E não é muito por causa da música, mas pelo que ela me fez pensar. Olha só. Não creio em um Deus intervencionista, mas sei, querida, que você sim. Mas se eu acreditasse, me ajoelharia e rogaria a Ele para que não interferisse quando se tratasse de você, para que não tocasse em um único fio de cabelo da sua cabeça, para te trazer do jeito que você é. E se Ele sentisse a necessidade de lhe guiar, que a guiasse direto para os meus braços. Essa é uma música o nome da música é Into My Arms, de Nick Cave e The Bad Seeds. É uma banda de rock e eu não sei se há algum momento da história um álbum de entrada, uma música de entrada de alguma discografia ou de algum álbum que seja tão diferente da forma como esse é. Não creio em um Deus intervencionista. E é poético dizer, mas se você bater o olho na Bíblia, você vai ter que acreditar em um Deus intervencionista. Sim, porque no momento que o projeto humano de viver por conta própria, a despeito daquele que criou o planeta e eles mesmos começou a se desenrolar, Deus interveio.
Adão, onde estás? Quando o projeto humano também de viver de uma forma completamente enlouquecida, e a descrição era que o pensamento humano era mau continuamente, Deus também interferiu, e Ele interferiu radicalmente, mas Ele interferiu salvando também, porque sobre o dilúvio e as águas do dilúvio pairou uma arca como símbolo da salvação e da vontade de Deus de preservar a raça humana. Quando o dilúvio acabou, a raça humana começa agora a crescer novamente, e Noé, tendo seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, começaram agora a ser os 3 troncos de onde vão se desdobrar e vai se desenvolver e vão crescer todos os grupos que vão ocupar a face da terra. Os semitas, descendentes de Sem, os jafeitas, descendentes de Jafé, e os camitas, descendentes de Cão. Assim os povos vão crescendo, e assim que vai se desenvolvendo e o número dos habitantes da terra vai crescendo, os problemas também vão aparecendo, e o relato bíblico começa a dizer algumas coisas. E nesse dizer algumas coisas há um novo projeto, o projeto de uma cidade e uma torre, a Torre de Babel. Uma história clássica da Bíblia que aprendemos quando a gente lê a Bíblia, ou quando alguém lê para a gente logo de cara, quando a gente é criança. A história das muitas línguas que se tornaram uma, e de uma língua que se tornou muitas. A gente olhando para essa história, ela tem muito o que dizer, e a gente precisa olhar para ela com atenção, porque como as outras histórias da Bíblia, é uma história entre histórias, mas que fala muito mais de nós do que de uma torre, muito mais da característica que o homem vai carregar depois do pecado do que uma cidade, um projeto. Aliás, o objetivo do projeto, ele estava sob a lente de Deus, e quando Deus ampliou e mostrou de cara, nos desmascarando, mostrando-nos muitas vezes o que a gente não consegue ver nos reais objetivos das nossas construções, houve uma intervenção. Graças a Deus. Vamos dar uma olhada? Livro de Gênesis, capítulo 10. Sabe aquelas partes da Bíblia cheia de nomes e lugares, e que a gente, quando vai ler ou estudar a Bíblia, tem uma vontadinha de passar bem rápido? Esse aqui você tem que ir devagar, porque, note, é o capítulo 10. A história que a gente está falando hoje está no capítulo 11. Então, Moisés escolheu colocar essa narrativa antes. Ele está dando informações muito importantes, então acompanhe. Gênesis, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 2, que diz assim: Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Vai contando a quantidade de nomes que estão sendo mencionados, porque esses nomes são patriarcas dos povos que vão ocupar a terra. O verso 4. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. O verso 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. No capítulo 10 do livro de Gênesis, ele vai dizer dos troncos dos quais vão se dividir todos os povos da terra a partir de Jafé. Mas se você ler todo o capítulo 10, vai perceber que ele vai fazer a mesma coisa para os filhos de Sem e para os filhos de Cão. Mas o texto termina de uma frase que deve nos chamar a atenção, porque ele diz assim: cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então, num raciocínio simples, antropológico, voltando para o momento em que os filhos de Noé descem da arca, e ao descer da arca eles vão ocupando a terra, do tempo onde eles descem da arca até o momento onde Babel começa a ser construída, eles vão se relacionando com a geografia desse novo planeta, vão desenvolvendo uma cultura nesse novo planeta, vão conversando sobre as coisas que estão compondo essa geografia, essa cultura e o seu jeito de ser no planeta, e desenvolve sua linguagem. Quando a gente pensa no desenvolvimento da linguagem na Terra, daquela época até hoje, alguns padrões não mudam. Por exemplo, se você está no Nordeste, você vai falar palavras que se relacionam com a vida do Nordeste. Se você está no Sudeste, você vai falar palavras que se relacionam com a vida do Sudeste. Talvez o painho no Norte é o mano no Sul, e assim por diante. E talvez o oxe de algum lugar é o ba de outro.
Mas se isso é real num país só, agora imagine povos que se relacionam com lugares frios, extremamente gelados, que vão desenvolver instrumentos para o frio. Alguns lugares extremamente quentes vão ter povos que vão conversar dessa forma. Então, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento das tecnologias, ou seja, os instrumentos que as pessoas usam para enfrentar a sua realidade, seja ela hostil ou favorável, vão se relacionar diretamente. Se um povo não tem uma panela de alumínio, eles vão desenvolver um vocabulário onde essas coisas não se incluem. E o que se cozinha numa panela de alumínio tem um vocabulário próprio para isso. Assim a gente se relaciona. E quando eles desceram da arca, essas tecnologias, essa cultura, essa visão, essa forma de ser, o tronco familiar, o jeito deles se conviverem, desenvolveu uma linguagem. Tá, mas o que isso tem de importante? O importante é que isso está no capítulo 10 de Gênesis. Então agora presta atenção em como começa o capítulo 11 na história da Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Ué, no capítulo 10, eles se desenvolveram e estavam lá, cada um segundo a sua língua. No capítulo 11 diz, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Capítulo 11, verso 1. A conclusão que a gente chega é de que esses povos tinham sim linguagens diferentes e formas de se comunicar, mas na inteligência que eles tinham, eles desenvolveram uma tecnologia e essa tecnologia é que vai ser usada para que eles se comuniquem e organizem o projeto. Sim, é possível inferir que eles tinham muitas formas de falar, mas eles dominavam uma tecnologia de linguagem que lhes possibilitava conversar entre si nos troncos familiares diferentes a ponto de poderem se juntar e fazer um grande empreendimento. Gênesis 11:2 diz, os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Quem está escrevendo é Moisés, um homem que teve uma experiência perto do Egito, no Egito, para fora do Egito e agora se dirigia para aquilo que nós chamamos hoje de Palestina, para Canaã na Bíblia. A terra de Sinar, e Sinar significa terra entre rios. Terra entre rios é o que eu e você falamos em grego de Mesopotâmia, ou seja, uma região perto ou entre os rios Tigre e Eufrates. Para quem está se dirigindo para Canaã, vai estar e vai ter diante deles um recurso. Então, a natureza diante deles vai fornecer uma coisa que os construtores de Babel não tinham. Quem estava indo para Canaã vai encontrar com pedras. Aquelas pessoas que moravam no Egito para construir as grandes coisas e obras arquitetônicas do Egito se relacionavam com pedras. Mas quem estava indo para a terra de Sinar, ou seja, para a Mesopotâmia, não tinham pedras. Portanto, o que Moisés está dizendo para aquelas pessoas que vão agora ouvi-lo e lê-lo é o seguinte, eles não tinham pedras. Então aqui há um novo recurso colocado no texto. Não somente eles dominavam a tecnologia para se comunicar entre muitos troncos linguísticos e familiares, tribais diferentes, mas agora eles vão aplicar uma nova tecnologia para transformar aquilo que eles tinham em pedras. E o texto diz, eles falam, disseram-lhes uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra. Ou seja, alguém está transformando a natureza com a inteligência e com os recursos que tem. Não tem pedras? Vamos fazer pedras. Aqueles povos que estavam indo para Canaã, eles lidavam com algum recurso também tecnológico para juntar as pedras, o que os construtores de Babel não tinham. O betume serviu de argamassa, ou seja, quem estava indo para Canaã tinha argamassa. Quem estava construindo Babel não tinha e fizeram betume. Você já compreendeu o que está acontecendo aqui? Povos estão encontrando um ambiente não necessariamente hostil, mas não é exatamente aquilo que eles querem. Então eles vão aplicar a inteligência, os recursos e a tecnologia para transformar a natureza em seu favor. Se a natureza não dá pedras, eu faço tijolo. Se a natureza não dá argamassa, eu faço o betume servir como isso. E agora o objetivo vai sendo encaminhado. Mas sobre o objetivo,
Deus tem algo muito importante para dizer. Gênesis 11:4 começa assim: disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A pergunta de Deus não é a nossa pergunta, e a pergunta de Deus é sempre muito mais precisa, porque traz à tona o que nós somos. Venham, disseram eles, vamos construir uma cidade e uma torre. Ou seja, o grande objetivo não é construir uma grande torre e nem uma grande cidade. Isso é uma visão humana, e as visões humanas são sempre superficiais. O grande objetivo está descrito no texto. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, mas aqui está o objetivo. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Convém relembrar, quando o dilúvio acabou, os seres humanos foram preservados naquela família e agora eles descem para ocupar a terra. A ordem divina é: espalhem-se. Essa ordem não é nova, essa ordem foi dada lá no começo da história, em Gênesis. Povoem a terra, multipliquem-se, encham a terra. Há dois objetivos de Deus que se fundem ao criar o homem como o seu mecanismo, o seu instrumento, o seu método de glorificar-se. Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, Deus queria se glorificar no homem. E ao Deus se glorificar no homem, ele estava abençoando a obra criada, porque o homem demonstraria a maravilha de Deus onde quer que ele fosse. Então Deus disse, se espalhe, portanto Deus queria que a sua glória fosse vista em toda a terra. O homem disse, não quero saber, a glória é para mim. Mas a lógica da glória humana não está em se espalhar, a lógica da glória humana está em se juntar, em criar um mecanismo de aglutinação, de aglomeração, e todos juntos ele construiria uma hierarquia de poder. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Numa síntese desses objetivos eu vou me perpetuar, eu vou me eternizar, e Deus não tem nada a ver com isso. Eu quero continuar, eu quero ter um grande nome, mas Deus não vai participar disso. Faz parte da nossa cultura também pensar em nomes que se consagram. Essa é a frase que a gente mais usa, né? Quais são os nomes consagrados? E é interessante pensar que a terminologia, o que eles estão falando aqui, é exatamente o que a gente fala sobre se consagrar como artista ou como criar alguma coisa. Então, para a gente entender melhor, é só a gente pensar um pouquinho sobre isso. Uma pessoa que tem o seu nome consagrado, ela faz um grande efeito, e quando ela tem um grande efeito, como por exemplo a composição de uma música maravilhosa que se torna um clássico, uma obra arquitetônica, uma obra de arte, a escrita de um livro, seja lá o que for, um gol numa final de Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo. Se consagrar é dar um novo significado para o seu próprio nome, de forma que o seu feito gere uma memória diferente para aquilo que ele é, para que para sempre ele seja lembrado daquilo que ele fez em algum momento da história. Os construtores de Babel queriam isso, dar um novo significado, um novo nome, uma consagração, uma celebridade para o seu próprio nome. Portanto, o que eles estão dizendo, não apenas em não se espalhar, ele está em franca oposição ao propósito de Deus. Deus disse, se espalhem para que a minha glória seja vista em toda a terra. Eles dizem, eu vou ficar para que a minha glória seja vista em um ponto apenas da terra, para que todos os habitantes da terra, quando quiserem ver a minha glória, vejam de onde quer que eles estejam, porque a torre vai ser alta. Deus disse, eu te dei um nome, eu te chamei pelo meu nome, eu coloquei em você um projeto que é chamado pela minha imagem. Eles estão dizendo, não, eu vou fazer alguma coisa a despeito do que Deus fez para que o meu nome seja conhecido pelo meu grande feito. Não é apenas uma construção de uma torre, o objetivo é viver para a própria glória sem Deus. E eles estão num projeto grandioso e eles não querem pouca coisa, uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Eu vou até o céu, eu vou perpetuar, o planeta inteiro vai me aplaudir e Deus não tem nada a ver com isso.
Uma das coisas muito interessantes para mim na Bíblia, de uma ponta até a outra, e eu tenho minha atenção muito chamada quando eu vejo essas coisas, é um recurso de Deus em nos ensinar sobre quem nós somos através da ironia. Sim, se você quiser fazer esse exercício, você vai gostar muito. Há muitas ironias divinas, no sentido bem santo mesmo da palavra. Paulo usa esse recurso de ironia o tempo todo, principalmente na carta que ele escreve para Coríntios. Ele faz isso muitas vezes. Daniel é muito irônico também, quando ele quer dizer algumas coisas para Nabucodonosor e para todos nós. Uma das características da ironia bíblica é quando o homem tenta colocar-se num tamanho que ele não é. E quando ele se arrouba nas suas manias e loucuras de grandeza, a sutileza, a delicadeza, a graça divina se dá numa ironia na maneira como Deus fala na Bíblia. Presta atenção nesse texto. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Como que começa o relato? Vinde, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo topo chega ao céu. Na cabeça de quem está no pé da torre, quando olhava para cima, pensava assim: uau! Nunca vi um negócio tão alto, tão grande, porque era de fato gigantesca a Torre de Babel. O projeto era uma cidade, uma torre cujo topo tocava aos céus. Então, no mínimo, pode ser chamado de arranha-céu. Pensa no maior prédio que você conhece ou procure aí nos seus mecanismos de busca um zigurate gigantesco e a gente vai ver somente as bases disso. Então, um negócio enorme mesmo. Agora, olha a perspectiva divina ao descrever. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. É lógico que aqui a linguagem tem um aspecto antropomórfico, bem como é a linguagem divina, quando ele se coloca e fala uma linguagem que os homens falam para a gente entender. Mas o Senhor desceu para ver. Enquanto os homens se esforçavam para olhar o topo e viam como a maior obra que eles fizeram, o Deus de toda a terra teve que descer. Ou seja, lá do céu, Deus olhou e falou: deixa eu ver esse negocinho que vocês estão fazendo. O Senhor desce para ver. A ironia continua e é muito interessante como ele chama a atenção no próximo verso. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. O começo do texto é: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Quando Deus interfere, Deus fala: venham, vamos descer e interferir no que eles estão fazendo. O projeto que os homens pensam em fazer tem como grande empreitada o uso da tecnologia, e eles estão se comunicando para isso, em transformar, e não subestime, isso é muita coisa, transformar a argila em pedra no formato de tijolo. Eles transformam todo o material em argamassa e fazem ali uma grande obra. Eles estão colocando muita inteligência. Pensa em todas as plantas e tudo que eles estão pensando. Pensa nos sistemas elétricos, hidráulicos e tudo que a gente possa imaginar de tecnologia que foi dentro dessa grande construção. Então Deus vai lá e fala: venham, vamos fazer algumas coisas, e Deus desce para interferir. Aqui algumas coisas precisam ficar bem claras para a gente, na nossa mentalidade, para compreender o que essa história nos traz. Vamos listar algumas. Primeiro, nós podemos olhar para as coisas ao nosso dispor e pensar nelas como instrumento na nossa mão para transformar uma realidade. Mas Deus olha para a gente e nos vê como instrumentos na mão dele para transformar a realidade. Portanto, nós temos um dono. Há uma história muito interessante na Bíblia sobre isso, que é a história e a parábola dos talentos. Aquela pessoa que na parábola dos talentos, descrita em Mateus capítulo 25, pegou e trabalhou o talento e entregou para o dono, tinha uma consciência de que ele também era propriedade do seu senhor e não somente os talentos que ele recebeu. Aquela pessoa que recebeu um talento, enterrou o talento, colocou um talento na mão do seu senhor, ignorando que ele também é propriedade do Senhor. Aquelas pessoas que estão construindo Babel estão olhando para a sua inteligência, para a sua tecnologia ao seu serviço, mas escolheram que Deus os fez com um propósito. Você pode estar com o seu computador, com o seu celular, com a sua inteligência e tudo que você usa para transformar a realidade. Mas não se esqueça, Deus te chamou também para transformar a realidade. Portanto, aquilo que está na sua mão,
está também sobre o domínio de Deus. O que nos chama a atenção também para entender que a maldade humana, quando não é transformada, não faz com que simplesmente as coisas que ela tem na mão transformem uma realidade em realidade boa. A tecnologia que os homens utilizaram, por exemplo, em desenvolver uma ciência nuclear poderia ter salvo muitas pessoas, mas na nossa maldade uma ciência nuclear não salvou, ela destruiu. Hoje ela obviamente salva muita coisa, mas ela já destruiu num instante 2 cidades inteiras. Houve uma tecnologia sendo usada em Auschwitz e quando a gente olha para a história toda da Segunda Guerra Mundial, a gente compreende que se um homem não for transformado, os instrumentos de transformação que ele tem na mão, eles são catastróficos. Há mais coisas para compreender ali e isso é muito interessante. Há um projeto de grandeza por parte dos construtores de Babel, mas Deus mata o projeto com um toque. Na cabeça daqueles homens haviam mapas, plantas, projetos, uma estrutura hierárquica de chefia, todos os povos juntos, a construção enorme, olhando para cima e para baixo, os alicerces. É obviamente um projeto complexo. E como que Deus destrói o projeto? Com um toque em um músculo minúsculo. É interessante pensar que Deus não manda um raio do céu e arrebenta com a torre. Deus não manda uma inundação e destrói a torre. Não, Deus não explode a torre. Deus toca em um músculo numa língua. Portanto, aquilo que eles conseguiam fazer, eles já não conseguem mais porque simplesmente não conseguem falar. O projeto é um projeto típico do ego humano. Então presta atenção porque essa frase é importante para você e para mim hoje. Babel representa um mundo como o nosso. E num mundo como o nosso, cheio de sofisticações e tecnologias, a gente não aplica as tecnologias apenas para transformar o mundo material da nossa frente. A gente usa inteligência também para explicar os nossos egos, porque o orgulho é assim, todo mundo consegue explicar, mas lá no fundo ninguém entende. A gente explica e ninguém entende. Lembro de uma vez uma experiência de uma amiga antropóloga que trouxe um homem de uma aldeia indígena para o centro de São Paulo. E o primeiro lugar que ele foi no mercado municipal. Ao chegar no mercado municipal, ele se deparou com uma realidade. O mercado estava vazio e no mercado vazio tinha frutas muito boas, mas ninguém comprando. Dando a volta, eles chegaram no fundo do mercado. E quando chegaram no fundo do mercado, viu uma quantidade de gente ali disputando as frutas, algumas já apodrecidas, muitas machucadas, para levar para eles se alimentarem, eles sobreviveriam disso. Aquele homem indígena fez uma seguinte pergunta: por que as pessoas estão aqui? E eles disseram, porque eles não conseguem vender essas frutas, então eles colocam aqui e quando elas ficam aqui, eles disputam para comer. Ele perguntou, essas frutas são as mesmas que estavam lá dentro? E falou, sim, é que por não terem sido vendidas lá dentro, elas apodreceram, agora estão aqui fora. E a pergunta dele foi uma pergunta reta. Por que não pegam as frutas de cara e entregam para elas, já que lá dentro não tem ninguém? Porque o orgulho é assim, todo mundo explica e ninguém entende. Como o Babel, um projeto orgulhoso, ele pode ter muitas tecnologias de explicação, mas ninguém entende, porque o final das contas há somente dispersão.